Eu encaro o pênalti como uma guerra psicológica, né? Eu acho que quem está mais tranquilo consegue vencer esse duelo, né? Então, eu fiquei muito concentrado, né? Vamos dizer assim. Mas é lógico, chegou um momento que ele já não caminhava para, né? Não dava o passo, né? Para começar a correr. E aí eu pensei, eu tô achando que ele quer me destabilizar. Então, vamos zerar e vamos começar tudo de novo. Foi quando eu dei uma passadinha pra frente e falei, ele tá demorando muito, que negócio é esse? Eu nunca vi isso, né? Falei, poxa, não é assim. E aí, automaticamente, já gerou um ambiente, eu acho que um pouco mais, né, desfavorável para ele, né? 2019 era outro treinador. A gente não pode querer jogar, por mais que seja parecido, né, o estilo de jogo, mas cada treinador tem a sua característica, né? Ficou como referência 2019 por tudo que conquistou, a pontuação do brasileiro, né? Só que também os times vão se conhecendo mais, a maneira que se joga, o estilo dos jogadores, então vai ficando. Aconteceu isso, não querendo comparar, mas houve uma era do Barcelona também na Espanha, onde os times foram se readaptando para jogar contra o Barcelona, até o momento que ficou muito difícil para o Barcelona. Gigante aí, hein, o Diego Alves, essa batalha psicológica com o Danilo, com o Luan também, né? Mas com o Danilo realmente foi bastante interessante. A Roberta Barroso está com a gente aqui, porque a gente já discutiu no começo do programa e voltamos a discutir agora com mais informações sobre essa mudança da data do jogo contra o Vasco, o que está causando aí uma enorme chiadeira por parte do Vasco, até com nota oficial, certo, Roberto? Oi, Bruno, isso mesmo. Bom dia para você, Mari, Marra, Eugênio, bom dia também para o fã de esporte. Exatamente, o Vasco não gostou nem um pouco dessa decisão. A federação decidiu mudar a partida que antes estava marcada para quarta-feira para quinta-feira. Então, esse clássico acontecendo pelo Campeonato Carioca, pela 9ª rodada da competição, apenas na quinta. O Vasco, como você disse, soltou uma nota oficial repudiando essa decisão da federação, lembrando que foi um pedido do Flamengo, que jogou no final de semana pela Supercopa e aí pediu para esse jogo ser alterado. O Vasco, inclusive, nessa nota, disse que na parte da manhã de ontem tinha recebido a tabela normalmente, com o jogo marcado para quarta-feira, e aí na parte da tarde, por volta de 5 horas, veio o comunicado de que o jogo seria alterado para quinta-feira. O Vasco não foi consultado antes sobre isso e não gostou nem um pouco, disse que não tem qualquer motivo legítimo para a mudança da data dessa partida. O vice-presidente geral do clube, o Carlos Roberto Osório, deu uma entrevista ao Portão 9, dizendo que vai aguardar uma posição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro depois dessa nota firme que o Vasco soltou. Sendo que agora pela manhã eu entrei em contato com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para saber se a FERJ vai se pronunciar sobre esse assunto e a FERJ disse que não vai se pronunciar. E eu perguntei então se a partida está mantida para essa quinta-feira e a resposta que eu tive foi sim, está na tabela, o jogo vai ser na quinta-feira. O fato é que o Vasco fez uma programação específica para esse Clássico dos Milhões. Na última semana jogou pela Copa do Brasil contra o Tombos, voltou de uma viagem desgastante, voltou de ônibus por uma decisão até do departamento de futebol, mas imediatamente depois do jogo o Vasco retornou, trabalhou sábado, trabalhou domingo, planejando já o Clássico dos Milhões na quarta-feira, e aí veio essa alteração. O Vasco não gostou nem um pouco, mas o fato é que esse jogo vai acontecer sim na quinta-feira, Bruno. Ô, Bruno, na verdade eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos comentaristas, aproveitando toda a informação que a Roberta trouxe pra gente. A minha primeira pergunta, Marra, como a gente até já discutiu, por que não houve essa conversa com o Vasco, né? O que custa ter essa conversa? E depois ainda não se manifestar, a FERJ não vai falar sobre isso. Também fica muito ruim, né? Não, fica muito ruim. Não tem como fugir da obviedade na resposta. Porque, bom, gente, a federação ela funciona para organizar o campeonato e ela serve como ouvidos aos seus afiliados. E o Vasco é um afiliado. Eu tenho até voltar a devolver isso para a Roberta, Mariana, porque há alguns anos, até para a gente traçar isso para o Brasil todo, Roberta, há alguns anos tudo que a gente ouvia é que o Vasco ele
ele era um queridinho da federação. O movimento mudou tanto assim, Roberta? Exatamente, Marra. Se a gente for lembrar, inclusive, né, no último Campeonato Carioca, o Vasco era um aliado da FERJ, o Botafogo e o Fluminense, que até estavam em confronto. O Vasco queria que o campeonato voltasse a acontecer, né, por conta da pandemia, teve toda aquela questão de paralisação, e o Vasco sempre esteve ao lado da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Até então não tinha nada, o Vasco realmente continuava como aliado da FERJ, mas depois que isso acontece, em uma semana de clássico, uma semana importante, esse jogo super decisivo para o Vasco, que está na 8ª colocação com 10 pontos na tabela de classificação, ou seja, precisa vencer o Flamengo, que é um grande rival. E aí vem essa decisão, com certeza agora esse atrito atrapalha um pouquinho essa relação, ainda mais a FERJ dizendo que não vai se pronunciar, e acho que envolve muito mais por ser um clássico contra o maior rival, e o Vasco precisando muito da vitória, Marra. Então, mas, Roberto, pelo que você entende, pelo que você acompanha nos bastidores, o que revolta não é o que foi pedido, mas quem pediu. É isso, certo? Exatamente. O que a gente acredita é que quem pediu. Claro que o Vasco se prepara para todas as partidas, ganhou um dia a mais de preparação, se a gente for olhar por esse lado, porque na quarta-feira agora vai ter mais um treino, mas com certeza incomoda, pelo que a gente sente, tá, Bruno? O Vasco não falou exatamente isso na nota, mas, claro, disse que com certeza foi para beneficiar um dos envolvidos no confronto. Então, essa frase chama bastante atenção, porque o envolvido no confronto é justamente o Flamengo. Então, o Vasco dizendo que é para beneficiar o Flamengo. Então, o que a gente acha, claro, que por ser o maior rival, isso incomoda muito mais, e até pela situação do Vasco na competição. Então, pelo que a gente acompanha, é mais até por ser o Flamengo do outro lado, mas lembrando que o Vasco não falou sobre isso, mas deu a entender com essa resposta, né, para favorecer um dos envolvidos no confronto. Enfim, o fato é que agora vamos ver se o Vasco vai tentar recorrer, vai tentar mudar alguma coisa, mas a FERJ já disse que não, que essa partida está mantida para quinta-feira. Se um dos envolvidos do confronto, Eugênio, não fosse o Flamengo, fosse outra equipe, você acha que ia ter assim, o mesmo peso da reclamação, a mesma nota? Se cada vez que mudar um jogo do Vasco, também o Vasco emitir uma nota com esse teor, vamos empilhar a nota oficial aqui, porque o que mais tem é jogo alterado, Eugênio. Ah, sim, você tem razão, né? Vai ter muito jogo alterado, já tem tido, né? E a gente vai continuar tendo. Sim, se fosse outro adversário, a reação seria diferente do Vasco, né? Tem muito da rivalidade, tem muito de uma briga por importância dentro da federação. Essa questão que a gente debateu já na primeira hora, né? Cabe lembrar que hoje o Vasco tem outro presidente. Ano passado o Vasco era dirigido pelo Alexandre Campelo, hoje o presidente é Jorge Salgado. Ano passado o Vasco entrou, né, nessa briga ao lado do Flamengo, né, como um coadjuvante, o Flamengo como protagonista nessa questão toda da volta do futebol e o Vasco o apoiando, mas estava do mesmo lado. Acho que agora essa questão aí pode gerar uma rusga entre as diretorias, com o Jorge Salgado, né, a diretoria do Jorge Salgado, que era oposição ao Alexandre Campelo dentro do Vasco, já deixando claro que não está nem um pouco satisfeita com essa decisão. Roberta, é um prazer falar com você agora ao vivo também, né? A gente se fala muito pelas redes sociais. Beta, o que muda então nesse planejamento do Vasco, já que assim, mudou um dia, falou que teve que se reorganizar. O que muda? É só um dia de treinamento a mais? Mari, um dia de treinamento a mais, né? Hoje o Vasco treina na parte da tarde. Antes, de acordo com a programação, o Vasco sempre se concentra um dia antes das partidas, ou seja, a concentração aconteceria hoje. Essa concentração, então, muda para amanhã. Amanhã ainda não tem o horário do treino, já entrei em contato com o Vasco hoje pela manhã para saber se já tem o horário do treino de amanhã, e ainda não. O Vasco, então, se reorganizando e vai concentrar, então, apenas amanhã para essa partida. Ganhou um dia a mais de treino, mas está chateado com isso, porque, de acordo com o Carlos Alberto Osório, até nessa entrevista que eu falei agora há pouco, ele disse que não quer privilégios, mas que não aceita diferenças. E lembrando que